quando não se encontra fraude nem tentativa de fraude, isso não mostra para nós que o sistema é incapaz de detectar fraude, porque talvez esse sistema permita uma fraude que não deixe rastro? Se tiver havido a fraude, que eu não posso afirmar que houve, mas o TSE não pode provar também que não houve, esse é o sentimento hoje do povo brasileiro. Eu queria dizer que o Dr. Márcio, ele falou em sentimento de segurança. Ele afirmou, temos um sentimento de segurança. Sentimento de segurança. Eu acredito que até pouco tempo atrás, o povo brasileiro tinha esse sentimento de segurança também. Só que hoje, a gente vê que o povo não compartilha mais desse sentimento de segurança. E, assim, o povo está clamando por voto impresso. E eu quero fazer uma correção aqui, quando se diz que isso é o deputado Paulo Ganimi, meu amigo, meu colega, disse que existe uma questão política ideológica. Não, basta ver aqui. Os deputados presentes, e aqui o deputado Pompeu de Matos, um ferrenho, um brisolista, ferrenho defensor da urna eletrônica com voto impresso. Eu, que sou da base do governo Bolsonaro, defensora há muito tempo, desde 2014, eu nem pensava em ser deputada, mas eu já estudava esse assunto e estou absolutamente convencida de que as nossas urnas não são seguras, elas são limpinhas. Elas são ágeis, elas organizaram a eleição, elas acabaram com aquele caos, mas elas acabaram com o caos visível. O caos invisível pode estar se passando dentro do sistema. Veja bem, eu disse pode, eu não estou afirmando. Por que eu não posso afirmar? Porque só auditores muito graduados podem examinar se há ou não segurança na urna. E o voto ele é feito para o eleitor comum. É o pedreiro que vai votar, é a dona de casa, é o enfermeiro, o doutor, o advogado, o médico, o estudante. Todos nós somos eleitores e temos igual direito a compreendermos o processo e nos sentirmos satisfeitos que aquele órgão que presta o serviço eleitoral está nos dando a confiança que nós merecemos, a qual nós temos direito, porque a Constituição garante isso, pelo princípio da publicidade. Quando a gente entra na urna para votar, o voto é secreto, é sigiloso, mas o escrutínio é público. Está dito isso na lei, o escrutínio é público, a contagem é pública. Ela jamais pode ser feita numa sala fechada do TSE, com poucos técnicos e um ministro. Por favor, se puder conceder mais tempo, é muito importante essa oportunidade. Esse é o tema mais importante nesse momento. Então, não pode ser fechado. E deputado Arlindo, por que os fiscais de partido não vão? Eu já perguntei isso aos partidos. É porque eles não conseguem enxergar dentro da urna. E contar o resultado final do BU, fazer soma para ver se bate com o resultado final, não é função de fiscal. Pega uma calculadora e faz. O fiscal quer ver o voto ser contado, escrutínio, contagem pública, é voto a voto. Pega o voto, tira da urna e põe ali. E ali estão os fiscais, ali estão os candidatos. Está todo mundo assistindo essa contagem. E aí tem que bater, aí sim, com o BU. O BU não tem valor se você não tem o voto a voto, ele é o resultado final. Se tiver havido a fraude, que eu não posso afirmar que houve, mas o TSE não pode provar também que não houve, o BU não vale nada. Sinto muito, essa é a mais pura verdade e esse é o sentimento hoje do povo brasileiro. Então, não foi encontrada fraude e tentativa de fraude. Foi encontrado? Porque isso faz toda a diferença. Certamente alguém tentou fraudar. Então, quando não se encontra fraude nem tentativa de fraude, isso não mostra para nós que o sistema é incapaz de detectar fraude, porque talvez esse sistema permita uma fraude que não deixe rastro? Eu estou usando talvez porque estamos aqui em questões tratando de hipóteses, mas eu tenho essa convicção, por tudo que eu estudo desde 2014, pelos testes que eu já vi sendo feitos no TSE. Eu não falo sem conhecimento de causa. Por que essa causa é tão importante para mim? Porque eu estive lá dentro do TSE. Eu apresentei relatórios, memorandos, questionários ao TSE, coloquei perguntas, indagações, eu e um grupo de juristas e técnicos. Sabe o que o TSE fez para não responder as nossas perguntas? Criou um grupo de trabalho, porque quando você não quer resolver, você cria um grupo de trabalho.
e não respondeu as perguntas que nós fizemos. E eu vi os auditores e técnicos lá tendo que tentar quebrar o sigilo e a segurança da urna, sem poder nem ter um celular, nem uma caneta e um papel. Eles ficavam ali tendo que resolver e não podiam nem anotar. E eles não tinham acesso aos códigos-fontes, que o deputado Felipe perguntou, o nosso relator. Eles não tinham acesso, nunca tiveram. Então, eu tenho, se é para falar em sentimento, o meu sentimento é esse do povo que está aí na rua, pedindo e exigindo o voto impresso, porque o povo quer poder olhar o voto, olhar. Bom, mais uma coisa, eu já falei aqui que não é ideológico, isso aqui, nós temos qualquer pessoa que queira segurança, e eu falei para o deputado Arlindo, eu tenho certeza que ele quer segurança também, como eu quero. Ele está buscando aqui soluções, perguntando, mas será que a gente precisa de impressora em todas as urnas mesmo? Será que se a gente puser impressora em 20% das urnas? Eu pergunto aos nossos palestrantes, se um processo eleitoral se der de forma diferenciada em algumas urnas, numa, o eleitor entra, digita o voto, pede para imprimir, a urna, é impresso, cai ali o papel picotado, e na outra, ele apenas digita e confirma, sem impressora. Não é possível que esse software faça a distinção, nessa urna aqui não teve voto impresso, então aqui é possível fraudar. Na outra não houve voto impresso, então não é possível fraudar. E aí, o que nós teremos? Uma falsa sensação de segurança, nós iremos caminhar para trás, porque aí nós daremos àquelas pessoas que não querem que o sistema seja auditável, né, o discurso de que, olha aí, ó, em todas que foram testadas não teve fraude, em 5% não teve fraude, mas em 95% poderá ter havido fraude, e nós, eleitores, continuaremos angustiados. O TSE hoje, o sistema eleitoral está provocando angústia nos eleitores, não é para isso que o TSE existe. Eu fico muito feliz que o ministro Barroso venha aqui conversar conosco. Ninguém aqui está contra o TSE. Nós queremos que eles sejam nossos parceiros nessa causa tão importante para o povo brasileiro. O voto é a base da democracia. E aí, quando se fala em preço e valor, e o deputado Paulo Ganim pergunta se arrisca, eu aprendi com meu pai, que é engenheiro, como é que a gente avalia se se é arriscado ou não? Você tem que ter exatamente em conta essas duas questões. A possibilidade do risco e qual é o valor, o tamanho do dano. Então, se a possibilidade de risco é muito alta, mas o dano é muito pequeno, não há risco a ser considerado, né? Assim. Agora, se a possibilidade do risco é muito alta, mesmo que o dano seja pequeno, há uma possibilidade grande. Se o risco não é muito grande, mas o dano é muito grande, o risco há que ser considerado. Então, nesse caso, o que está em risco, o dano do deputado Paulo Ganimi, é o dano da própria democracia. É a própria democracia que está em jogo aqui. Então, o risco é muito alto e vale a pena qualquer investimento para se ultrapassar, se superar essa possibilidade de risco. Para terminar, então, né? Eu quero dizer que, como disse a corte alemã, como determinou a corte indiana, o povo não pode ficar à mercê da tecnologia. O povo não pode depender do aval de técnicos para garantir que o sistema eleitoral é bom e é seguro. O povo quer a contagem segura, quer ver o seu voto. E aí, a dúvida que eu tenho é, deputado Arlindo, as pessoas estão me pedindo, Bia, pede 100% de contagem e na sessão, ali, na hora, terminou, vamos contar. Existem alguns problemas com isso. Se disser que pode ser feito na justiça eleitoral, carregando com segurança, aquilo que o deputado Arlindo falou, quem vai ficar responsável por esses votos, né? Se houver uma segurança, uma capacidade da gente fazer isso com 15%, 20% na justiça eleitoral, eu aceito. Se isso não for seguro, aí a gente vai ter que fazer na sessão contando 100%. Eu acho que são essas coisas que a gente vai ter que definir aqui. Essas coisas. Não definir se vai ter ou não voto impresso. Eu acho que já ficou muito claro que a gente precisa, o sistema não é 100% seguro, nenhum sistema jamais será. Estão nos roubando a possibilidade de rastrear uma eventual fraude. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada.